Pai do Senhor, os irmãos, amém, irmão? Oremos pelo servo do Senhor. Pai, te entrego, Deus, o teu filho, Pai, nas tuas mãos, ó Deus. Na tua mão ele já está, Senhor. Mas eu te peço, Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha trazer a memória dele, Pai, tudo aquilo, Deus, que ele estudou, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e que, Deus, que nessa noite, Pai, Deus, ele possa estar sendo porta-voz do Senhor para nossas vidas. Deus, eu te peço para que o Senhor o use, Deus, com grande poder e autoridade, e que através da vida dele, Pai, o teu nome seja glorificado e recebemos da tua parte. Deus, abençoe o teu filho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Me sinto muito alegre em estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o obreiro Marcos, da Nova Assembleia de Deus da Jacutinga. Trago um abraço do pastor Marcelo Cardoso. Estou aqui junto com a minha mãe, Laine, minha esposa Jarina, minha filha e alguns obreiros que congregam comigo. Irmãos, não reparem porque eu estou um pouco nervoso. É a primeira vez em que eu prego, mas eu creio que Deus vai colocar algo no meu coração para que eu possa passar para a igreja. Abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 40. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Vou ler. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu mornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Avancemos para o versículo de número 48. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou na mão o seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que aqui todos já ouviram falar sobre Davi, mas hoje eu não vim aqui falar especificamente sobre Davi. Hoje eu vim falar das suas armas. Muitas das vezes nós usamos armas adversas para lutar contra os gigantes de nossas vidas. Davi, todos sabem que ele era um jovem pequeno, de olhos azuis, cabelos avermelhados. Nem de longe ele parecia um soldado. Todos olhavam para ele e viam um pastor de ovelhas. Ele cheirava a ovelhas. Mas isso é muito importante, que muitas das vezes você cheira um lobo, você cheira a qualquer cheiro, não exala um cheiro de ovelha, que é o que devemos ser. Então, Davi estava no campo e recebe uma ordem do seu pai. Ele jamais imaginava que ele ia se deparar com o que ele encontrou. Ele sai do seu local levando alimento para os seus irmãos que estavam, que ele tinha 3 irmãos lá na batalha do exército de Israel contra os filisteus.
E ao chegar lá, ele se depara com uma cena a qual ele nunca tinha visto. O exército de Israel amedrontado. O exército de Israel era um exército vencedor, que vencia todas as suas batalhas. Eles eram bem, como é que eu posso dizer? Bem sucedidos em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas. Mas só que eles nunca se depararam com um gigante, e eles não estavam preparados para um gigante. Mas só que nós podemos ver que o exército de Israel, eles se amedrontaram devido à falta de fé, à falta de confiança deles. Porque Deus já havia feito uma promessa. Lá em Êxodo 23, versículo de número 22, é bem claro que diz assim: se fielmente ouvires a minha voz e fazer o que eu disser, os teus adversários serão os meus adversários, os teus inimigos serão os meus inimigos. E eles, nesses momentos que eles estavam atemorizados, eles perdem a total noção disso, desta palavra, e ficam com medo. Mas só que Davi carregava isso consigo. É muito importante a gente frisar, porque essa situação em que eles estavam com medo, porque depositavam a sua confiança no homem. Eles depositavam a sua confiança em Saul. Amada igreja, nunca deposite a sua confiança no homem. Por mais que ele seja rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está no céu, não está na terra. Não devemos confiar. E a gente pode perceber que Saul, a Bíblia nos relata que em todo Israel não existia homem mais alto do que ele. Então logo era de se esperar que ele, como o homem mais alto de todo Israel, ele iria encarar um gigante. Mas só que ele foi um dos primeiros a se amedrontar. Só que Davi, vendo aquilo, ele resolve tomar a decisão de sua vida, a atitude que gerou a transformação na sua vida. Ele resolve encarar o gigante, porque aquele gigante não estava ofendendo somente o exército de Israel, mas sim a promessa de Deus sobre o povo de Israel. Irmãos, ele foi tomado por uma coragem e se prontificou. Falou e chegou até Saul. Saul, vendo aquilo, ficou impressionado. E ele fica, às vezes eu fico me imaginando, esse tempo que eu tive para estudar, eu fiquei me imaginando Saul até mesmo debochando um pouco da parte dele. Falou assim: igual você, um pequenino, se todo o meu exército não teve um homem corajoso, você é um pastor de ovelhas. Mas só que ele já tinha se deparado com algumas situações a qual Deus esteve com ele. Ele venceu o urso, ele venceu leões, e naquele momento ele sabia que ele iria vencer um gigante. E é engraçado que Saul tenta tirar as suas armaduras e pôr sobre ele. Irmãos, as armaduras do homem nunca vai fazer você vencer. As armaduras do homem vai travar os seus movimentos. As armaduras do homem vai te dar limitações. E ele recusou aquelas armaduras. Ele quis usar as armas do Espírito Santo. E ele se coloca diante de Golias. E Golias olha para ele, um homem de 2,92 metros, olhando para ele. Ele olha como se olhasse para uma criança espantada. Mas Davi despreza ele completamente, porque ele já tinha certeza que Deus estava com ele. A Bíblia nos relata que ele chega até chamar Golias de incircunciso, um Zé Ninguém. Porque, irmãos, uma coisa eu falo: não há gigante que se levante que não seja derrubado. Todo gigante que se levanta contra a sua vida, ele tem dois trabalhos: se levanta e cai. Então
Então, Davi rejeita as armaduras de Saul. Então, ele começa a pedir ao Senhor: Senhor, assim eu creio, não? Assim eu tive uma revelação aqui da parte de Deus. Ele resolve caminhar até o riacho e pegar as pedras para usar a sua tiradeira. Eu fico a imaginar ele indo do seu caminho até o riacho, orando ao Senhor. Se fosse eu oraria assim: Senhor, a tua palavra me dá respaldo que nós devemos fazer prova de ti. Então, nesse momento, Senhor, eu estou fazendo prova de ti. Eu irei enfrentar aquele gigante, seja comigo, me ajude. E o Senhor me responderia: vá até o riacho e pegue 5 pedras. E assim ele fez, irmãos. Ele foi até o riacho e pegou as suas pedras. Mas é engraçado que ele foi, a Bíblia nos fala que ele foi e apanhou 5 pedras. Irmãos, ele era um jovem inteligente, um jovem talentoso, e ele tinha total certeza que se ele errasse uma pedra, ele seria morto pelo gigante. Mas só que ele precisava se municiar dessas 5 pedras. Eu fui pesquisar um pouco por que ele precisou dessas 5 pedras. Pois bem, eu descobri que cada pedra tem um significado. Cada pedra na nossa vida não é para o nosso tropeço, ela tem um significado. E nós devemos estar municiados dessas pedras. A primeira pedra a qual ele pega é a pedra da coragem. Davi sabia muito bem que isso era fundamental na vida dele. E a Bíblia vai nos dar respaldo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de coragem. Aleluia! Então, irmãos, ele pegou aquela pedra e foi se enchendo de coragem. É engraçado que nós, eu vou abrir um parêntese aqui e vou relatar, quer ver um exemplo bem claro que o que a falta de coragem pode nos trazer? Na Bíblia vai nos relatar o momento em que Pedro está dentro do barco, que Jesus vinha caminhando sobre as águas. E ele resolve tomar uma atitude, ele se enche de coragem e pergunta: Senhor, posso ter contigo sobre as águas? E o Senhor fala: venha. E ele foi o homem mais corajoso ali no momento daquele barco. Ele começa a andar sobre as águas, ele começa a caminhar, mas o seu medo, mediante ao vento, mediante o mar agitado, fez com que ele submergisse. O seu medo pode te trazer fracasso. O seu medo pode te prejudicar. Não tenha medo. Aleluia! Seja corajoso. Deus está contigo. Não tem por que se atemorizar. Então, nós vamos para a segunda pedra. A pedra da obediência. Deus nunca se agradou de pessoas desobedientes. A Bíblia nos fala em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! Glória a Deus! E muitas das vezes a nossa falta de obediência nos traz sacrifício. E Davi, ele se colocou em obediência. E ele foi enfrentar o gigante da sua vida. É engraçado que se eu chegar para o pastor José e perguntar: pastor, o senhor prefere a igreja assim, cheia de obediente, ou entupida de gente até lá fora, de pessoas rebeldes? Ele com certeza vai dizer: eu prefiro os obedientes. Então, seja obediente. Deus se agrada de pessoas obedientes. A terceira pedra é a pedra da promessa. Aleluia! Davi sempre deu crédito para as palavras de Deus. E ele sabia que ele tinha uma promessa sobre a vida dele. No livro de Salmos 105, capítulo 105, versículo de número 5, se eu não me engano,
É bem claro quando diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Se nós analisarmos no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 6, Deus olha para aquele povo todo sofrido, o povo de Israel ali sofrendo na mão de Faraó, e Deus atenta para a sua promessa, e Ele livra da mão do povo. E todos sabem que Ele livra o povo da mão de Faraó. É linda essa história. Mas aí, se nós olharmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não há debate de que Deus não cumpriu a promessa. Queridos, Deus tem uma promessa nas suas vidas e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não importa o tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. No tempo certo, no momento certo, Deus vai cumprir. Eu, uma vez, estava em minha casa, foi feita uma oração. E Deus usou um varão para falar assim: você ainda vai pregar a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que eu ri. Eu era do mundo. Meu Deus! Aleluia, glória a Deus! Esquecia muito a minha mãe. Confesso aos irmãos que eu ri naquela hora e falei assim: eu jamais, nunca será. Falava assim, nunca será. Cheguei até a rir assim, na cara do Espírito Santo, eu posso dizer que ele estava tomado pelo Espírito Santo. Mas olha onde eu estou. É a promessa de Deus. Glória a Deus. A quarta pedra é a pedra da unção. Muitas das vezes as pessoas esquecem que são ungidos de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que temos uma unção derramada sobre nossas vidas. Nós entramos para a igreja, Deus derrama aquela unção, você ora de manhã, de tarde, 2 vezes de tarde, à noite, de madrugada. Só que com o tempo você vai esquecendo isso. Você vai na igreja de domingo a domingo, só que com o tempo você vai esquecendo isso. Você vai esquecendo a unção de Deus e de repente você se depara com um gigante. E você acaba se perguntando: Senhor, esse gigante, Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Se preocupando. Só que a palavra de Deus também fala que ai daquele que tocar no meu ungido ou matar o meu profeta. Então, queridos, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós somos ungidos de Deus. Glória, glória. Nós temos a unção de Deus derramada sobre nossas vidas. Nós somos um povo escolhido. E Aleluia, Pai. então ele resolve pegar a sua última pedra, a quinta pedra, a pedra da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se vê. Aleluia. A nossa fé move montanhas, verdadeiramente. Lá no livro de 1 João, capítulo número 4, versículo 5, é bem claro ao dizer: porque esta é a vitória que vence o mundo. Não, perdão, desculpe, gente. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ele sabia, nesse determinado momento, Davi pega aquela última pedra e avança contra o gigante. E ali já não era mais ele. Ali ele já estava tomado completamente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que deu força para ele Aleluia, glória a Deus. alcançar a velocidade necessária para lançar a pedra, e a pedra alcançar a velocidade necessária para alcançar o gigante. E é engraçado que eu fui pesquisar mais a fundo sobre essas pedras e eu descobri
juntavam para se enfrentarem, de um lado era uma montanha, de outro lado era outra montanha, e no meio passava um córrego. Logo, havia muitas pedras ali. Só que Deus comandou ele para que ele fosse até o riacho. Por que no riacho? Porque no riacho tinha as pedras que seriam aptas para o que ele queria. No riacho, as águas são correntes, são abundantes, de maneira que todas as pedras, sejam elas pontudas ou não, todas as pedras que são lançadas no riacho, elas são moldadas, elas são trabalhadas, são lapidadas, até chegarem no mesmo formato. E trazendo isso para nossas vidas, nós podemos ver que nós temos que ser como essas pedras lançadas no riacho. Nós entramos de uma maneira suja e pontiaguda, cheios de pecado, de qualquer maneira. Mas só que nós resolvemos nos lançar no riacho, que é Jesus. E devido às águas abundantes, que é o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós somos lapidados, somos moldados, e no tempo certo nós somos usados para derrubar os gigantes de nossa vida. Irmãos, não queira ficar do lado de fora do riacho. A sujeira só faz com que você fique cada vez mais cheio de ponta, ou seja, cada vez mais cheio de pecado. Eu confesso aos irmãos que eu queria trazer algo assim, eloquente, como a nível de, a gente conversa muito a nível de Gideões, mas Deus palestrou muito há dias isso comigo. Qual pedra você precisa? A que está dentro do riacho para ser moldada e no momento certo derrubar o gigante, ou que está do lado de fora? Talvez naquele momento escolha a pedra do riacho e vá ao encontro do gigante. Irmãos, ele não se municiou das 5 pedras, não foi para garantir nada, não foi porque ele estava com medo de errar, é que ele necessitava dessas 5 pedras. Irmãos, carreguem essas pedras com vocês, se municiem dessas 5 pedras. Aleluia, glória a Deus. E para vocês terem uma noção de como Deus estava tão na situação que Davi ainda usava um capacete. Agora você imagina, um homem de 2,92 metros, com um jovem do tamanho de uma criança, e esse jovem acertar bem na sua testa. É muito Deus na vida dele. Nem à toa que o seu nome, na tradução, é o amado. E a Bíblia nos fala que é um homem segundo o coração de Deus. Devemos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Devemos estar anunciados dessas pedras. E eu te garanto que todo gigante que se levantar vai cair. Aleluia. Uma certa vez, o presbítero Denis ainda me deu, isso tem tempo, ele ainda me deu uma revelação de que o momento que Davi acerta Golias cai para frente. Para quê? Para que caia prostrado aos seus pés, para que não caia de nariz em pé, para que ele seja, não vou falar humilhado, mas para confrontar a vergonha que ele queria causar à tua vida. E ele cai prostrado e Davi arranca-lhe a cabeça. Aleluia! Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Nós somos cristãos. Com certeza, sem sombra de dúvida. Se um gigante não se levantou, ele vai se levantar. Mas nós devemos estar preparados a cada dia. Nós devemos estar ali, cada dia, buscando, sendo obediente, sendo corajoso,
sendo cheios de fé, cheios da unção de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, o que Deus me deu foi somente até aqui. Eu espero ter sido claro com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Peço perdão aos irmãos por ter sido tão rápido, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Se eu passar daqui, não será mais a presença de Deus. Se passar daqui, vai ser o que eu quero falar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou iniciando dessas pedras. Espero que os irmãos possam fazer isso. Aleluia. Amém, Deus? Assim eu agradeço a oportunidade.